Oi pessoal, meu nome é Jackson Martins, meu canal Jackson Martins Fazendo Pensar. Estou aqui gravando esse vídeo, pretendo fazer uma live, mas por enquanto eu vou gravar esse vídeo aqui. É um vídeo rápido, um vídeo que eu vou procurar esclarecer esse embate, essa queda de braço entre princípios constitucionais, aonde o filho de Bolsonaro se expressou e todo o STF, todas as pessoas, inclusive estimulados, né, pela Globo. A Globo já foi procurar saber até que o que é que o Papa acha dele ter dito isso, porque a Globo vai andar em todos os meios de comunicação, os políticos agora, para criar um tumulto. O que ele quer realmente é, como o filho de Bolsonaro disse, o Eduardo, que o que a Globo está querendo, o que a mídia esquerda está querendo, que continue a democracia podre, uma democracia vermelha, uma demoniocracia que, na verdade, é que você pode falar. Eu vou dar um exemplo. O rato barbudo, o Lula, ele pôde muito bem chamar todo o STF de covarde, estão acovardados, pode desestabilizar realmente, falar o que ele quer, que não tem problema nenhum, porque lá é a democracia vermelha. Então a democracia vermelha é ele cagar e cuspir na sua cara e você não pode fazer nada, porque se você fizer alguma coisa você está ferindo a democracia. E a democracia que eles colocaram para o Brasil é uma democracia vermelha. Então o que ocorre? Pega um vídeo de Eduardo Bolsonaro, um vídeo totalmente picotado, um vídeo com outras opiniões de jornalistas no meio do vídeo, desde ontem que vem fazendo essa guerra contra o filho de Bolsonaro, tentando atingir diretamente Bolsonaro. E isso aí caracteriza propaganda eleitoral fora da ordem e da hora eleitoral. Por quê? Porque a propaganda eleitoral ela acaba naquele horário estipulado pela Justiça Eleitoral. A Globo continua a propaganda eleitoral. Então, a gente assiste um tempo de propaganda eleitoral e depois começa o Jornal Nacional, por exemplo, ou o Jornal Hoje, ou seja, o jornal, ele vai passar ali de 15 a 20 minutos fazendo propaganda contra Bolsonaro. Isso aí é normal, é natural, a gente já esperava que eles fizessem isso. Mas o problema não é só esse, o problema é que eles estão fazendo com que haja um tumulto em uma coisa que faz 4 meses que ele disse que eu poderia dizer, qualquer pessoa pode dizer. Por quê? Porque o que Eduardo Bolsonaro colocou foi a opinião dele. E se nós não temos mais opinião no Brasil, rasga-se a Constituição. Ele estava falando ali para as pessoas do cursinho, no local privado, um local que ele não era aberto, ele não estava falando para jornalistas. Então, o absurdo, o maior dos absurdos que eu já vi na minha vida, foi o ministro Alexandre de Moraes falar que vai indiciar, vai apurar e que vai indiciar o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, em crime contra, deixa eu verificar aqui, em crime, o ministro do STF criticou nessa segunda-feira 22, Eduardo Bolsonaro, sem citá-lo nominalmente, em 4 meses atrás, que repercutiu, então nunca repercutiu besteira nenhuma. A Eduardo disse que o STF poderia ser fechado se houvesse tentativa de impugnação da candidatura do pai dele. Evidentemente, claro, o Brasil todo quer Bolsonaro. E aí o STF vai impugnar a candidatura, o Brasil quer. Estamos esquecidos que o STF são funcionários, servidores do povo, e é o povo que decide. Constituição, veja lá a Constituição, todo o poder emana do povo. E para o povo, vem do povo e vai para o povo. Então, as pessoas têm o direito de falar. Mas tudo bem, vamos lá. Aí ele diz assim, de impugnação da candidatura do pai. Nessa gravação ele diz que para fechar o STF, basta um soldado e um cabo. Celso de Mello disse que a declaração é inconsequente e golpista. Negócio de golpista, a gente já sabe, já está dizendo o que é. É mesmo que ele falasse assim, é inconsequência, e eu sou de esquerda, que apoiei o governo Lula-Dilma, eu acho que é golpista, porque ele, Fátima Bezerra, toda a galera do PT diz isso, né? Aí também vai querer me processar por isso, porque a gente perdeu realmente, a gente está perdendo a cada dia mais o direito de falar. Então a Constituição Federal, ela diz o seguinte, né, que é um Estado democrático, de direito, eles estão esquecendo que é isso. Aí diz assim, o artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Então, Lula, quando chama acovardado, que esculhamba com o STF, José Disseu disse um dia desse que vai fechar, vai esculhambar aquela coisa. Essa semana passada, Rui Pimenta disse também a mesma coisa, que vai fechar. Isso aí mas Bolsonaro o filho de Bolsonaro não pode dizer. A empregada, uma funcionária, por exemplo, de uma empresa, o empregado de uma empresa deles também não pode. Não pode falar. Só quem pode falar é o pessoal da esquerda demoniocrata vermelha. Então, o que acontece aqui? Ele diz assim, no artigo 5º, inciso 4º, assim, é livre a manifestação de pensamento sendo vedado o anonimato.
ninguém, aí no oitavo, diz assim, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Então eu tenho minha convicção filosófica e política e posso dizer que, para mim, na minha opinião, o STF não vale de nada, absolutamente de nada, porque é um tribunal que está soltando bandido, e Gilmar Mendes soltando bandido à vontade. Então está havendo lá eu não sei porquê, está havendo uma facilitação, inclusive, entre um e outro, um chamando o outro de desonesto, né? A gente vê lá Lewandowski brigando com Joaquim Barbosa, era Gilmar Mendes brigando com o outro, e o outro Lewandowski, quem era que tá, dessa vez, quem foi que chamou o outro de desonesto, quem foi que disse que o outro fazia arrumadinho lá dentro, qual é? Eles mesmos dizem, e se você disser o que eles mesmos dizem, você pode ser indiciado por... Aí vamos ver aqui o que é que Alexandre de Moraes disse. Alexandre de Moraes disse. Deixa eu só concluir aqui os direitos que nós temos, né? É livre a expressão, aí no nono diz assim, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. A comunicação dele, ele pode falar isso, né? De comunicação independente de censura ou licença. Aí, lá no artigo 220, diz assim, a manifestação de pensamento, a citação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou vínculo não sofrerão qualquer restrição, observado o dispositivo dessa Constituição. É vedada toda qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Artigo 2º, parágrafo 2º. Então, a Constituição diz isso. Vamos ver o que é que Alexandre de Moraes ele fala sobre isso, rapidinho, para a gente ver aqui. Ele diz assim, né? Alexandre de Moraes diz que frase sobre fechamento do STF merece ser apurada pela PGR, por crime contra a segurança nacional. Então, a facada de Adélio não foi crime contra a segurança nacional. A pessoa esfaqueia um candidato a presidente no meio de todo mundo, não tem problema, vai ser apurado, termina dando que ela é doido, que tal. Agora, se o filho de Bolsonaro disse uma coisa há 4 meses atrás, num lugar privado, dando uma opinião política dele sobre o STF, que todos nós aqui na internet, nós temos a nossa opinião política. E todo mundo pode expressar a opinião política. Está na Constituição, eu acabei de ler. Se quer mais, vamos aqui também. Se quer mais, se a pessoa estiver mais preocupada, sem saber se realmente ela tem essa condição de falar, a gente pode ver aqui, olha, no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Diz assim, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opinião e de procurar, receber e transmitir informações de ideias por qualquer meio, independente de fronteiras. Então nós temos essa ideia. Nós podemos falar. Não existe uma ditadura no Brasil, doutor Alexandre de Moraes. O senhor não pode impedir que uma pessoa diga, por exemplo, que o STF não é uma coisa boa para o país. Não é uma coisa boa para o país. O STF é muito dinheiro para julgar coisas que o brasileiro não está entendendo. Por que é que processos importantes vão para aí e param? Por que é que os senhores, que são semideuses, podem fazer o que querem? São servidores nossos. Fique sabendo que o salário seu, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, todas, Rosa, todos, são salários que saem do erário público, dos nossos bolsos. Inclusive, vocês aumentaram agora o salário de vocês, né? Acharam pouco o salário, né? O salário de vocês e as mordomias. Então, se alguém reclama sobre isso, então isso é ditadura, doutor. Eu sou advogado e posso esclarecer claramente que o brasileiro está sofrendo agora atentado à sua dignidade, a dignidade da pessoa humana. O filho de Jair Bolsonaro foi agora... está sendo atacado pela Rede Globo, que não cansa realmente de fazer apologia à tentativa de um crime que seria prender uma pessoa de bem. Então, cuidado, porque se está acontecendo esse tipo de coisa que Alexandre de Moraes está pretendendo fazer contra o filho de Bolsonaro, um deputado que ele representa realmente as pessoas. E se ele representa, ele tem foro para isso, ele pode falar, porque ele está falando por mim e por vocês. Ele está falando por as pessoas que votaram nele e que acham que realmente o ministro não faz falta. Que, inclusive, já foi vários presidentes que já disseram que diminuir a quantidade de ministros no STF porque não são úteis para o país. Eu posso dizer que não são úteis para o país. E agora, vão fazer o que contra mim? A opinião minha. Eu tenho direito à opinião. Agora, me diga que está num estado de exceção. Nós não podemos falar absolutamente nada contra os poderes
constituídos. Então, o que acontece? Eu vim aqui para esclarecer a vocês todos e falar que nós necessitamos, nós imploramos e nós queremos, e pela última vez eu estou dizendo, senhores militares, não existe outro poder no país que tenha credibilidade, somente os militares. Se os senhores não responderem à altura do que estão preparando nesse país, estão querendo calar a boca do brasileiro. O meu WhatsApp, eu inclusive tenho que dizer isso a todos vocês que passam o WhatsApp para mim, ele foi bloqueado. Eu não tenho WhatsApp hoje, eu estou sem o WhatsApp tentando resolver a situação. Para mim, que sou advogado, é muito difícil ficar sem o WhatsApp. E, estranhamente, ele saiu do ar, meu WhatsApp, então, do meu número. Então, eu não sei o que fazer, a situação é muito grave, certo? Eu não tenho medo disso tudo, porque eu sei meus direitos. Tudo que eu falo aqui, eu não estou acusando ninguém, eu estou simplesmente falando o que eu estou vendo e o que é fato. Então, cuidado quando tentar me prejudicar também. Porque existe direito, ainda nem que seja pequeno, mas existe possibilidade do direito ser respaldado pelas forças que realmente poderiam já ter assumido esse país. Então eu acredito que os militares devem estar aí, porque olha o que acontece. Ele fala aqui que, como falou o Alexandre de Moraes vem falando, é muito grave a situação. É grave que eu acho, não é porque ele, Alexandre de Moraes, se sentiu atingido em suas flores ou em seus odores pela palavra de um deputado federal. Não, mas porque ele sentiu que eles são superiores, eles são semideuses e que você não pode ter nenhuma opinião negativa quanto a eles. E eu posso dizer que eu posso ter a posição negativa. Eu considero o filho de Bolsonaro, a opinião de Eduardo Bolsonaro perfeita, e estou dizendo que ele, infelizmente, ele disse que ele estaria louco se ele se propusesse o fechamento do STF, mas isso não está longe não, porque o próprio Haddad, ele já se posicionou várias vezes nesse sentido, não só de fechar o STF, mas de fazer desse Brasil aqui um país, uma republiqueta bolivariana, junto com esses outros países. Então, não é uma pessoa ou outra que fala sobre sim ou não a necessidade de existir o STF, mas não só o STF, são vários poderes, vários órgãos públicos que não agradam os brasileiros, e os brasileiros que pagam o salário. Como é que eu vou pagar um salário de uma pessoa que, para mim, ela não tem serventia? Para mim, não tem serventia. É soltar bandido, é simplesmente legislar no país, como está fazendo o STF, é simplesmente a jurisdicracia, quem está dominando o país, quem está mandando no país é o judiciário que bota, que tira, que decide, na hora que o impeachment tem que ser de uma forma, e depois ele decide de outra, e o brasileiro fica olhando. E se reclamar, o ministro vai abrir inquérito para apurar a pessoa e castigar e punir a pessoa. Então, eu quero dizer a vocês que está chegando a situação de termos que realmente sair do país. Porque se os militares permitem que haja uma afronta dessa à Constituição, ao direito de falar, ao direito do filho de Bolsonaro se expressar se ele acha ou não aquela instituição boa ou não, se ele fala sobre fechamento com um policial ou não, mas ficou claro na própria filmagem que ele disse que viu pessoas falando sobre isso. E não tem problema nenhum você comentar sobre algo que você viu. Ele não excitou, vamos fechar. Quem excitou, doutor Alexandre de Moraes, foi José Disseu. E eu não vi nada contra ele, pelo contrário. Uma pessoa já com a pena para cumprir, solta na rua, chamando as pessoas a apologia a todo tipo de crime, chamando as pessoas a fechar o STF, chamando vocês tudo de corruptos, de ladrões, e vocês não fazem absolutamente nada contra José Disseu. Lula chamou vocês de acovardados e nada vocês fizeram. Então agora vão para cima de quem? De quem é educado. Então é assim, de quem é educado, a pessoa que é educada, que não briga, não joga pedra, não faz violência, essa pessoa o senhor quer punir. Mas a pessoa que faz violência, não. O senhor não quer punir, porque o senhor tem medo de alguém chegar na casa do senhor e jogar alguma coisa dentro da casa do senhor, ou fazer alguma coisa com o carro do senhor, ou fazer alguma coisa contra a vida do senhor ou da sua família. Aí o senhor, por esse medo, o senhor prefere atacar as pessoas que não são violentas, como o filho de Bolsonaro, que veio, se redimiu na nota, e mesmo assim eu achei ridículo ele se redimir na nota, porque na verdade é o direito de opinião. E eu acho que o senhor sabe o que eu estou falando, o senhor Alexandre de Moraes, o senhor sabe o que eu estou falando. Quanto ao outro, eu acho que foi um outro ministro, se eu não me engano, Celso de Mello, que falou,
aqui, deixa eu ver aqui quem foi ministro, acho que foi Celso de Mello. Celso de Mello disse que era golpista e tal, que eu acho que Celso de Mello, que o senhor deveria demonstrar menos ser uma pessoa já do PT ou alguma coisa desse tipo, porque essa frase golpista, para uma pessoa que disse apenas isso, e o senhor, eu não vi nenhuma frase do senhor contra o José Disseu, que diz pior, que disse que ia dar um golpe. O Eduardo Bolsonaro não disse que ia dar golpe. José Disseu disse que ia dar golpe. Então Lula chamou o senhor de covarde, disse que os senhores aí estão acovardados. Eu não vi nenhum pronunciamento. Então eu acho que tem que haver o seguinte, o brasileiro tem que entender que ele tem direito a falar, ele tem direito à palavra. E isso é dado pela Constituição e a Declaração dos Direitos do Homem, os direitos humanos. Então, se os senhores não permitem que nós tenhamos o direito de opinião de dizer que o senhor está errado, isso aqui já virou uma bazuela, uma ditadura, e o povo não notou. Então, me perdoe você que é muito paciente, mas a minha paciência já está chegando no limite. Não tem mais condições de viver num país que está muito pior do que uma Cuba, certo? O Brasil realmente está pior, porque ele tá ridículo. A situação de você não poder falar absolutamente nada, que logo a Globo agora vai procurar o Papa. Hoje tem gente embarcando da Globo para ir lá no Papa, para perguntar ao Papa o que é que o Papa achou do filho de Bolsonaro ter dito isso. Evidentemente que o Papa, como é uma pessoa muito de direita, vai dizer: meu filho, é coisa de fascista, nazista, comunista. Mas, se fosse do lado dos comunistas, né, do lado do pessoal da esquerda, o Papa diria: está abençoado. Eu não sei o que é isso. Preocupante. Fiquem com Deus. Voltarei para fazer uma live. Eu acredito que a coisa está muito séria. Acredito que o brasileiro tem que se levantar, realmente. Tem que levantar a palavra. Eu também chamo a OAB para a OAB se pronunciar sobre isso, porque a OAB ela vai assegurar o direito do cidadão de falar. Se o cidadão não tem direito de falar, já está desarmado, e agora perdeu o direito de falar, e a Globo fica fazendo propaganda política fora de hora o tempo inteiro, até nas novelas está falando sobre quem é contra a homofobia, quem é contra não sei o quê. Então está todo o contexto contra Bolsonaro. Eu espero que tome uma providência, então, pelo menos a única, e eu não acho que é toda a categoria, toda a classe, mas a classe militar, os militares. Eu não digo nem do alto comando não, porque do alto comando já mostrou. Na entrevista coletiva do TSE ficou muito claro que o resultado vai ser garganta adentro, de garganta abaixo, o brasileiro vai ter que engolir e acabou. Não tem esse negócio de questionar a urna, de nada não. É isso e acabou. Se questionar isso, cuidado, vai ficar sem o WhatsApp como eu, depois vai ficar sem o Facebook, eu já não tenho, daqui a pouco você vai ficar sem nada, e daqui a pouco você tem que sair do país, porque não dá. Então, a situação é essa. Ontem não foi respondida as perguntas necessárias, certo? O que foi respondido foi ameaça, dizendo que se prepare, que Raul Jugman disse, se prepare porque ninguém está fora do alcance não, viu? Da gente não. Ou seja, cuidado, que eles estão pegando todas as pessoas, eles vão pegar pelo nome todas as pessoas, e quando sair lá a eleição com um golpe, o que vai acontecer? Um verdadeiro golpe, aí o que vai acontecer? Eu, pelo menos, eu acho que eu estou no cadastro, eu estou lá na letra J, lá do cadastro dele. E a gente tem que saber o que vai fazer, né? Fiquem com Deus, que Deus abençoe o Brasil e que Deus bote força no brasileiro para ele continuar lutando. Fiquem com Deus.